Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB. Nesse trimestre, estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas e aos Efésios. Nós concluímos na lição de número 6 a carta aos Gálatas. Hoje nós vamos abordar o início da carta de Paulo aos Efésios. Nessa lição de número 7, falaremos das riquezas da Igreja de Cristo. Paulo menciona algumas riquezas na sua carta aos Efésios. Ele fala da riqueza da graça de Deus. Fala também da riqueza da glória e das riquezas da misericórdia de Deus. Efésios 1:7 encontramos segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1:18 fala das riquezas da glória. Tanto da graça quanto da glória, Deus é rico. E Efésios 2:4 lê, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E Efésios 3:8 diz que essas riquezas são as riquezas incompreensíveis de Cristo. Riqueza da graça, riqueza da glória, riqueza da misericórdia, riqueza incompreensível. Vamos então abordar essa lição. Começamos então com Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, possui 23 versos e nós vamos ler alguns versos aqui. Começando a carta então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo que em também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, e que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Muito bem, vamos então iniciar essa aula falando das riquezas, conforme mencionamos, as riquezas da Igreja de Cristo. Olha o texto áureo da nossa lição. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1, verso 3. A verdade prática. Somente em Cristo a igreja pode ser o que Deus planejou que ela seja, nesse mundo e na eternidade. Nessa lição, vamos abordar 3 pontos. A introdução, a igreja na perspectiva de Deus, abençoada e celestial, escolhida e santa, predestinada. Depois falaremos que você faz parte da igreja. A igreja é herdeira de Deus, a igreja foi feita para o louvor da sua glória, a igreja é selada com o Espírito Santo. E finalmente abordaremos como orar pela igreja, orando pelo discernimento espiritual, orando por um coração iluminado e orando pelo poder de Deus e finalmente a aplicação pessoal. Vamos à introdução. A carta de Paulo aos Efésios é considerada a coroa das epístolas e dos escritos paulinos. Ela foi escrita em Roma, durante o encarceramento do apóstolo Paulo. E essa carta apresenta um profundo tratado de eclesiologia. Aqui apresenta a igreja como corpo de Cristo. Em Colossenses, teremos Cristo como cabeça da igreja. A eclesiologia é um ramo da teologia que estuda especificamente a igreja, abordando detalhadamente a igreja aqui como corpo de Cristo. Falemos do conhecimento do contexto religioso da cidade de Éfeso. Éfeso é uma importante cidade na Ásia. Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. Era uma grande metrópole com aproximadamente 300 mil habitantes. Paulo saiu de Corinto e implantou a igreja em Éfeso, onde permaneceu por um período de 3 anos. Éfeso abrigava o grande templo de Ártemis, Diana, para os romanos, considerada a deusa da fertilidade. O culto a essa divindade pagã atraía milhares de peregrinos de todas as partes para celebrações no grande templo, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Toda essa romaria movimentava também o comércio da cidade. A venda de artigos religiosos de Diana proporcionava um vasto lucro aos comerciantes,
dessas artífices que produziam essas imagens. Além da idolatria, em Éfeso também vivia mergulhada na feitiçaria e no ocultismo. A ação missionária de Paulo na cidade de Éfeso produziu resultados espetaculares. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho da Graça e todo o sistema pagão de idolatria, de prostituição, de feitiçaria e de ocultismo foi abalado pelo poder do Evangelho. Os convertidos a Cristo levavam seus livros de ocultismo e queimavam em praça pública. Lemos isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Está escrito assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, achava que montava 50.000 peças de prata. Olha, isso é uma quantidade muito grande de prata, e o valor desses livros, mas eram livros do ocultismo, e foram todos queimados ali em praça pública. Vê o impacto que o Evangelho de Cristo teve nessa cidade. Vamos falar da igreja na perspectiva de Deus. Como o próprio texto expressa, logo no início da carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo é o autor dessa carta, que foi destinada aos irmãos que moravam na cidade de Éfeso. Ele escreveu essa epístola durante sua primeira prisão em Roma, e isso se deu entre os anos 59, 60 a 62 depois de Cristo, período que também redigiu outras cartas conhecidas como epístolas da prisão ou cartas da prisão. São elas a epístola de Efésios, a epístola dos Filipenses, dos Colossenses e também a epístola a Filemon. O apóstolo Paulo menciona que pelo menos 3 aspectos caracterizam a verdadeira igreja. Vamos lá. Primeiro, a igreja é abençoada e celestial. Olha só, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Portanto, a igreja é abençoada com toda sorte de bênçãos espiritual. Note, são bênçãos espiritual. Muitos gostam das bênçãos material, mas as bênçãos prometidas à igreja espiritual estão nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, são bênçãos celestiais, são bênçãos espirituais. Na perspectiva de alguns, a igreja muitas vezes não parece tão bonita assim. Há pessoas que focam sua avaliação sobre a igreja com base em coisas negativas, como fofocas, divisões, disputas. Sim, o céu também vê tudo isso, mas vê além disso. A igreja, ela é abençoada por Deus, não é? Diz, o véu é a igreja regenerada e santificada por Cristo. Alguém perguntou, pastor, se a igreja é de Deus, por que existem tantos problemas no meio dela? Então o pastor lhe respondeu, porque ela é formada por gente de carne e osso. A igreja é sim um corpo espiritual, mas ela é composta por pessoas que não alcançaram ainda a plena santificação nessa vida terrena. As imperfeições humanas só serão aniquiladas totalmente no dia da glorificação da igreja, que será sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. A igreja não é também um clube com indivíduos perfeitos,
mas sim, além do mais, é uma comunidade terapêutica, onde nela somos cuidados, aperfeiçoados todos os dias em Cristo Jesus. Aí também na nossa revista algumas imagens que ajudam-nos a ilustrar como o fruto do Espírito quando estudamos Gálatas. Também o círculo aí das igrejas por onde Paulo passou, bem como uma cronologia. Temos aí também as cartas de Paulo, uma cronologia dessas cartas quando for escrita. E temos aqui Efésios, mais à frente, trataremos 6 sobre a armadura do crente. Muito bem, voltando aqui ao tema da igreja abençoada e celestial, vamos ao segundo ponto. A igreja também é escolhida e é santa, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos elegeu, né? Aqui fala da eleição ou da escolha divina. Essa eleição, escolha divina, note que ela é nele, em Cristo Jesus. Essa eleição, somos eleitos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, a nossa eleição é para a santificação e também para que nós possamos viver em amor. A escolha divina é uma doutrina bíblica que envolve alguns aspectos importantes. Vejamos, nossa escolha é fruto da graça divina. Não há aqui meritocracia, ou seja, a doutrina dos méritos. Tudo, a graça, tudo mostra que é um fruto de um favor divino, que é oferecida gratuitamente ao pecador. Não há nada que o homem possa fazer para tornar-se merecedor, cabendo apenas ao ser humano aceitar ou rejeitar a salvação oferecida por Deus. Nossa escolha está relacionada à morte substitutiva de Cristo em nosso favor. O cristão pode tornar-se um escolhido se estiver em Cristo, por isso que a nossa eleição é nele. Todo o plano salvífico de Deus está fundamentado sobre o sacrifício de Cristo na cruz. Deus nos amou e nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falemos de nossas escolhas. Nossa escolha não anula o compromisso de uma vida santa. O cristão é chamado para viver uma vida dedicada a Deus e ao seu reino, e isso implica em separação da vida mundana, em abandono do pecado. Vamos ao outro ponto. Nossa escolha tem como alvo final a vida eterna. O cristão, ele é um peregrino nesse mundo, que caminha por aqui, estamos de passagem, somos peregrinos no mundo material. Os nossos olhos devem estar voltados para cima, para a cidade santa de Deus. É para lá que estamos caminhando. A salvação é um ato imediato, mas a santificação é um processo contínuo, ininterrupto, que vai nos aperfeiçoando na fé até sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Filipenses 2:12 e Romanos 8:29. A igreja também é predestinada. Olha, Efésios 1, versículo de número 5, nos fala da predestinação da igreja. Diz assim: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Note que tudo é por Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Escolha e predestinação representam facetas da onisciência
e da presciência de Deus. Presciência é o ato de Deus conhecer antecipadamente. E observemos aqui 3 aspectos da predestinação divina no processo de salvação. A predestinação é um ato divino que prevê que aqueles que vierem a crer e receber a salvação, o pecador que crê pela palavra, arrependido dos seus pecados e confessa a Cristo, é perdoado e passa a integrar o reino de Deus e agora está predestinado a ir para o céu. A predestinação é que Deus já destinou anteriormente que os que aceitam a Cristo irão para o céu e os que rejeitam a Cristo já estão predestinados à condenação eterna. A predestinação aqui não significa que Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, pois Deus, na verdade, quer salvar a todos os homens, 1 Timóteo 2, verso 4. Portanto, a predestinação quer dizer que Deus já determinou o nosso destino anteriormente. Os que aceitam a Cristo, vida eterna. Os que rejeitam a Cristo, condenação eterna. Vamos à predestinação divina. A predestinação divina não anula a faculdade do homem em receber ou até mesmo em rejeitar a graça da salvação. São muitos os textos que mostram que em ambos os testamentos demonstra a possibilidade de o homem tomar decisões e de fazer escolha. Já podemos começar com o texto de Gênesis, quando Deus plantou a árvore e deu ordem. Josué 24, verso 15. Neemias 9, 16, 17. 2 Coríntios 6, 12. Romanos 2, 6. Romanos 11, verso 14. Capítulo 14. Romanos 10, 19. Gálatas 5, 1. Todos esses versos nos mostram que o homem, sim, tem o direito de escolha. Ele pode escolher, nem sempre as escolhas humanas são as melhores, mas o homem, sim, lhe é dado o direito de escolha, e por causa desse direito, lhe é cobrado a responsabilidade pelas suas escolhas. Vamos ao ponto 2, abordemos que você faz parte da igreja. Efésios, capítulo 1, verso 11 a 14. A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano de salvação tem como resultado a construção do povo de Deus na terra. A igreja é herdeira de Deus. Efésios 1:11 diz: Nele digo, o qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando o homem é alcançado pelo evangelho da graça, mediante o arrependimento, ele passa pelo processo de adoção. Na prática, todos os que vêm a Cristo são recebidos na família de Deus, e isso significa que passam a ser não somente a herança de Deus, mas também herdeiros de Deus. Cristo é o único filho gerado e nós, os filhos adotados. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Na condição de filho de Deus, somos também parte do povo de Deus e somos participantes de tudo o que é dele. Conforme Romanos 8, 17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos 8, 17. Tudo que é feito na igreja é para o louvor da glória de Deus. Efésios 1, 6 diz: para louvor e glória da sua graça.
Efésios 1:2 e diz, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. E o final do verso 14 diz, para louvor da sua glória. Então, tudo é feito para o louvor da glória de Deus. Os que de antemão esperavam o Messias eram os judeus. Esses deveriam se tornar a expressão da glória de Deus na terra. Mas falharam. Falharam ao rejeitar o Messias prometido. Em virtude disso, todos os que recebem a Cristo, tanto judeus quanto gentios, passam agora a formar um único povo, um único corpo, uma única igreja, que é o corpo espiritual de Cristo Jesus. A expressão que encontramos para o louvor da sua glória em Efésios 1:6, Efésios 1:12 e final do verso 14, significa que nosso testemunho de vida, que o cristão que nasceu de novo deve refletir em seu viver diário a natureza do próprio Cristo. Deus estará glorificado no mundo e na eternidade por cada vida alcançada pela palavra que habita em nós. A igreja ainda é selada com o Espírito Santo. Efésios 1:13, em que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na Bíblia, o termo selo sempre tem o sentido de uma marca física. Os pagãos faziam tatuagens no corpo em homenagem às divindades que eles adoravam. Os judeus consideravam a marca da circuncisão como o selo do pacto abraâmico. Alguns estudiosos consideram o batismo cristão como um selo externo de um compromisso em seguir a Cristo. Os selos também demonstram a autoridade daqueles que representam. O fato aqui de sermos selados pelo Espírito Santo traz a ideia de fazer uma marca, a fim de nos identificar a posse de quem é o verdadeiro dono nosso. Ou seja, somos um povo que pertencemos a Cristo e temos um sinal de identificação. O selo é o penhor do Espírito no processo da salvação. Este selo é uma marca que prova que somos uma propriedade exclusiva de Deus, como Pedro diz, propriedade peculiar de Deus, em 1 Pedro 2, verso 9. Vamos ao terceiro e último ponto dessa lição. Como orar pela igreja? Paulo intercede a Deus em favor dos irmãos de Éfeso, a fim de que eles venham a compreender e exercer o seu potencial espiritual. Vejamos as orações. Efésios 1:17. Paulo diz aqui, olha, começar no 16 para dar sentido. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Vejamos a oração. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Note que a intercessão apostólica aqui de Paulo em favor dos cristãos alcançava dois aspectos, pelo menos. Ele pede o espírito de sabedoria. A nossa mente natural não consegue discernir o que ocorre no mundo espiritual. Para isso, é necessária uma intervenção do Espírito Santo que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. João 16:13. Espírito de sabedoria. É também um dos títulos do Espírito Santo de Deus que habita em nós.
Paulo, além de pedir o espírito de sabedoria, ele também pede de revelação, o espírito de revelação. Revelação aqui é uma iluminação especial das verdades espirituais, que ele pede que venha claro, que essa revelação nos traga o conhecimento dos mistérios de Deus. João capítulo 16, verso 14 e 15, 2 Coríntios 3, 13 a 18. Todo conhecimento tem como alvo formar a imagem de Cristo em nós. Não conhecemos a Cristo, conhecemos sua vontade apenas para ficar falando teoricamente, mas o conhecemos para praticar e para que a imagem de Cristo Jesus se forme em nós através da prática. Segunda coisa que temos aqui, orando por um coração iluminado. Olha só, verso 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do coração, para saber a esperança do seu chamamento, com a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminando ou iluminados os olhos do coração, refere-se à iluminação prestada pelo Espírito Santo ao espírito humano. Os que não estão em Cristo estão com os olhos fechados pelas trevas do pecado, ignorância e desespero espiritual. Já os alcançados pelo Evangelho da Graça têm os olhos iluminados e podem ver também do que as pessoas comuns percebem. Paulo quis dar aqui a entender, pois, que a faculdade espiritual do homem, a alma, pode ter olhos e que esses olhos podem serem iluminados. Trata-se de uma maneira poética de dizer que o homem pode receber a iluminação divina na alma, mediante a ação do Espírito Santo em nós. E, finalmente, orando pelo poder, verso 19, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Temos aqui algo importante, a expressão suprema grandeza significa que esse poder ultrapassa a capacidade do entendimento humano. Essa grandeza é um desdobramento do atributo da onipotência divina. À medida que os cristãos recebem sabedoria e revelação, que tem a ver com a onisciência de Deus, e são iluminados pelo Espírito Santo, vão compreendendo mais e mais a riqueza da glória e dessa herança e suprema grandeza do seu poder. Todo cristão deve compreender a necessidade de conhecer e de possuir o poder de Deus na sua vida, como algo para o presente, ou seja, isso deve fazer esse poder parte do nosso dia a dia. É uma bênção que Deus coloca à disposição do seu povo, hoje e para sempre. Vamos à aplicação pessoal, aqui concluindo essa lição. A igreja é o canal do qual todos os propósitos do reino de Deus serão conhecidos na terra. Vamos ao respondo. O que é um árbitro? O árbitro é alguém que fica entre uma pessoa e outra, como nos jogos de futebol. No caso bíblico, árbitro é o Cristo que intercede por nós, está entre nós e Deus. Qual o trabalho do Espírito Santo na conversão? O trabalho do Espírito Santo na conversão é convencer o homem do pecado, da justiça
e do juízo. E terceira e última, para que finalidade foi a intercessão de Paulo à igreja de Éfeso? Bom, aqui, como vimos, Paulo orou por discernimento espiritual, Paulo orou por um coração iluminado e Paulo orou pelo poder de Deus. Com isso, nós concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical e queremos convidar a você para que acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, irá lhe aparecer um menu. Ali no menu você vai achar um total entre 259 pastas, com mais de 7.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, seja ali um divulgador também desse canal, porque você está nos ajudando a propagar a palavra de Deus. Nesse canal, nós comentamos 5 escolas bíblicas dominical. Comentamos a revista da CPAD, comentamos a revista da Betel, comentamos aqui a revista da CADB, comentamos também a revista da Central Gospel e, finalmente, também comentamos a revista da Conimadeb. Muito bem, então você não tem aqui só uma escola dominical. Você tem 5 escolas dominicais comentadas. E aonde é isso? PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Semana que vem iremos estudar mais uma lição na carta aos Efésios, nossa lição de número 8, aonde nós iremos abordar judeus e gentios unidos em Cristo. Não deixe de estudar a sua revista e de acionar o nosso canal para aprender mais e mais da santa e gloriosa palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.